Fala moçada, professor Lázaro Henrique chegando para gravar com vocês o resultado e os comentários das questões que envolveram aí o nosso primeiro simulado aberto Colégio Master do ano de 2025. Tenho certeza absoluta que vocês gostaram muito dessa prova e aqui, através das nossas resoluções, é uma grande oportunidade de você fazer aí uma revisão geral, tá certo, desses conteúdos. Tá bom? Então, ó, tá na tela, foi o nosso primeiro simulado aberto, Enem Master de 2025, e nós já vamos para a nossa primeira questãozinha de biologia. Tá aqui na tela, foi a questão de número 93. Pronto, questão número 93. Vamos para o comando. Você sempre vai resolver as questões do modelo Enem através do comando. Olha o comando dessa questão 93, ó. Os gêmeos citados na pesquisa seria análogo e mais relacionado à gemelidade real em casos de... Aí você diz assim, Lázaro, quais foram os gêmeos que foram citados aí nessa pesquisa? Nós temos aí, pessoal, uma reportagem que saiu exatamente na BBC e que fala de casos, como o título da questão diz, ó, de pessoas que se parecem muito fisicamente, mas que não têm qualquer grau de parentesco. Então, olha só, na capa que saiu no Instagram da BBC, dizia assim, ó, o que a ciência diz sobre, botou entre aspas, os gêmeos sem parentesco. Então, o título, o comando da questão é a respeito destes gêmeos, os chamados gêmeos sem parentesco. E aí, quando você vai para o texto, ele diz assim, talvez você já tenha se deparado nas mídias sociais com fotos de pessoas não famosas e que se parecem com figuras públicas ou até com celebridades, ou com famosos que se parecem com outros famosos. Em agosto de 2022, os resultados de uma pesquisa iniciada em 2016 foram publicados numa revista científica. No estudo, foram coletadas e analisadas amostras de DNA da saliva de 32 duplas, chamadas de sósias voluntárias. Estudamos o material genético, o genoma e mais dois componentes, o epigenoma, que são as marcas químicas que controlam o DNA, e também o microbioma, que é um tipo de vírus e bactérias que temos. O genoma, a genética, foi o que acabou unindo os casais, enquanto a epigenética e o microbioma, aspectos relacionados ao meio ambiente, os distanciaram. O que o estudo está mostrando é que o mais importante desses casos é que os pares têm genética parecida, uma sequência de DNA parecido. E a semelhança não é porque eles têm família em comum, não há relação entre eles. Ou seja, no caso ele pergunta no comando, os gêmeos citados na pesquisa seria análogo e mais relacionado à gemelidade real em casos de quê? Bora para cá? Olha só, pessoal, a questão de número 93, ela envolve DNA, ela envolve epigenoma, tá certo? Ela envolve a parte de gemelidades. Então, vamos lembrar aqui com o professor Lázaro, ó, quais são os casos que nós temos de gemelidades reais, tá certo? Ó, gemelidades reais. Quais são os dois exemplos que nós temos em biologia de casos de gêmeos? Primeiro caso de gemelidade é quando nós temos uma poliembrionia. Professor, o que é que seria casos de poliembrionia? Casos de poliembrionia, eles surgem quando um gameta masculino, espermatozoide, fecunda um gameta feminino. Nesse caso, fecunda o ovócito, né? O óvulo. E vai gerar a formação de quê? De um zigoto. De um zigoto. Quando você tem a formação de um único zigoto, tá? De uma única célula diploide, a partir da fecundação de um único espermatozoide em relação ao único óvulo, esse zigoto ele vai iniciar o processo de clivagem, o processo de segmentação, as sucessivas divisões mitóticas. Durante esse processo de clivagem, de segmentação, ou no estágio de mórula, ou no estágio de blástula, o que é que pode acontecer com esse embrião? Se dividir.
Então, se durante o desenvolvimento embrionário deste zigoto nós tivermos uma divisão, aí nós vamos ter aqui, ó, os chamados gêmeos monozigóticos. Lázaro, eu posso chamar esses gêmeos monozigóticos de gêmeos idênticos? Pode sim. Por que eles são idênticos, né? Porque o material genético deles, o DNA deles é igual, certo? Então, gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos, resultam de quê? De uma divisão do zigoto durante o processo embrionário. Vou puxar uma setinha aqui, ó, para você entender. Neste caso, como é que surgem esses gêmeos idênticos? Durante o desenvolvimento embrionário, ó, durante o desenvolvimento embrionário, mais precisamente, ó, ou na mórula ou no estágio de blástula, ou na mórula ou na blástula, ocorre divisão embrionária. Bom, quando você tem este caso aqui de gemelidade, né, por uma divisão embrionária durante a mórula ou durante a blástula, vão formar os gêmeos monozigóticos. Os gêmeos monozigóticos, eles apresentam DNA idêntico com possíveis variações fenotípicas, só que bem pequenas, tá? São gêmeos idênticos, obrigatoriamente do mesmo sexo, ou são dois meninos, ou são duas meninas, tá? Isso é um caso de gemelidade. Pronto. Todas as vezes que nós tivermos uma gemelidade resultante de uma única fecundação de um espermatozoide sobre um óvulo, nós vamos ter os chamados gêmeos por poliembrionia, os gêmeos ditos idênticos, tá? Mesmo DNA, porque foi uma única fecundação. Agora, há uma outra possibilidade de gemelidade, né? Qual é a outra possibilidade que nós temos de gemelidade real? É quando você tem uma poliovulação. No caso das poliovulações, como o próprio nome está dizendo, é quando em alguma situação, tá? A mulher libera 2 ovócitos secundários. Ó, se a mulher liberar 2 ovócitos secundários, cada um deles será fecundado de modo independente. Então, nós vamos ter 2 fecundações independentes. Vamos ter a formação, portanto, de 2 zigotos. E esses 2 zigotos irão embrionariamente se desenvolver. Aqui, você estará diante dos chamados gêmeos dizigóticos. Gêmeos dizigóticos. Ou, naturalmente, gêmeos o quê? Fraternos. Gêmeos fraternos. Podem ser 2 meninos? Podem. Podem ser 2 meninas? Podem. Pode ser um menino e uma menina? Também pode, certo? Então, nesse caso aqui que nós temos, ó, a poliovulação, nós temos 2 fecundações independentes, fazendo o mesmo que nós fizemos aqui anteriormente, ó. Neste caso, a gemelidade é resultado de fecundações independentes. Então, eles têm DNA diferente, né? DNA diferente, podendo naturalmente haver similaridade em muitos pontos, mas são DNAs diferentes porque foram fecundações independentes e, logicamente, fenótipos independentes.
Note que a grande diferença da poliembrionia para a poliovulação é que na poliembrionia eu tenho a fecundação de um único ovócito, obviamente por um único espermatozoide, formando um só zigoto, e aí esse zigoto, durante o desenvolvimento embrionário, ele cliva, ele divide, ele separa, gerando gêmeos idênticos, tá? Nesse caso, segundo aqui que eu coloquei para vocês, que é a poliovulação, aí nós vamos ter fecundações independentes, tá? É claro que a situação que foi descrita na nossa questão de número 93 é de gêmeos que não resultam nem de um processo desse nem do outro. Por quê? Porque não são casos de gêmeos reais, o que foi citado aí pela BBC na reportagem, mas de indivíduos que têm uma certa similaridade fenotípica, né? E que ele pergunta no comando da questão se nós tivéssemos que comparar esse caso dos gêmeos da reportagem da BBC, com qual deles melhor se equipararia? Logicamente, com os casos de poliovulação. Por que, Lázaro? Porque os gêmeos citados aí na reportagem da BBC são indivíduos que tiveram como resultado fecundações independentes, tá? Então foi um óvulo, óvulos diferentes, fecundados por espermatozoides diferentes, e que resultou em zigotos diferentes. O que eles têm de similaridade é fenotípica, certo? Tem alguns aspectos fenotípicos, alguns aspectos do DNA, mas são fecundações independentes. Então, onde é que tínhamos que concentrar nossa ideia? Se a fecundação foi única ou se ela foi independente. E aí, nesse caso da reportagem, está melhor associado com os casos de que, gente? De poliovulação. Então, nesse caso, qual seria o gabarito, tá certo, da nossa questão de número 93? Olha o item A. Fertilização de um único óvulo por 2 espermatozoides diferentes. Nem pode ser o item A, porque nós não vamos ter a viabilidade de um único óvulo ser fecundado por 2 espermatozoides ou mais, porque isso classificaria uma polispermia. E há um bloqueio à polispermia na espécie humana. Então o item A não tem sentido. B de bola. Fecundação sucessiva de 2 óvulos por um único espermatozoide. Galera, não tem como um único espermatozoide fecundar 2 óvulos, né? Então também não faz sentido. Item C, fecundações independentes de 2 óvulos por 2 o quê? Espermatozoides. O caso da reportagem da BBC, ele está enquadrado aqui, ó. Óvulos fecundados independentemente por espermatozoides independentes, acabam resultando nesse caso de indivíduos que, lógico, tem similaridade de DNA, tem similaridade fenotípica, mas não por decorrência de uma gemelidade real. Então, se nós tivéssemos que comparar com uma gemelidade real, se enquadraria como se fosse um caso de poliovulação. Não dá para ser o item D, porque ele diz divisão da mórula por volta do 5º ao 6º dia de desenvolvimento embrionário. Esse item D é um caso de poliembrionia. Para esse aí ser uma poliembrionia, os indivíduos tinham que ter DNAs idênticos, né? DNAs idênticos, teria que ser um quadro monozigótico. E aí não é um exemplo de um quadro monozigótico. E o item é divisão tardia do botão embrionário após a anidação por volta do 10º dia de clivagem. Meus queridos, o item D e o item E está relatando esses dois momentos aqui, ó. Todos dois falando de poliembrionia. E eu repito, se fosse uma situação de poliembrionia, nós estaríamos diante de uma gemelidade onde o DNA dos indivíduos seria idêntico, que não é o caso que a gente observa na reportagem. Então, a nossa questão de número 93, tá certo? O gabarito é o item C, uma questão que fala de DNA, que fala de gemelidade, que fala do processo de reprodução, que fala de fecundação, comparando com uma situação que nós vimos no dia a dia e que nós observamos nas redes sociais de indivíduos que, apesar de fruto de fecundações independentes, apresentam certas similaridades de DNA e de fenótipo. Então, questão 93, o gabarito é o item C.